está acontecendo aí com o Daniel Vorcaro. Na sua avaliação, Daniel Vorcaro vai fazer uma delação completa? Quem é que tem que ter medo de uma delação de Daniel Vorcaro, Renan Santos? Ô, que porra é essa que tá me chamando de certezinha? Isso é coisa do Arthur, né? Confirma aí pra mim se é coisa do vagabundo do Arthur e quando que ele falou isso. Me mandem a minutagem aí, que eu vou responder. Condições normais de temperatura e pressão, todo mundo tem que ter medo do Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro sabe podre de todo mundo, tirando as pessoas honestas no Brasil. Eu tenho certeza que você, Pablo, não tem medo se você está envolvido nisso, eu não tenho medo que você está envolvido nisso, mas muita gente... Aí na Bahia um monte, né, pra falar da classe política daí, até porque o escândalo do Master e Grande Medida também começa na Bahia, mas... STF, membros do mercado financeiro, grandes empresas do mercado financeiro aqui na Faria Lima, em São Paulo, membros dos grandes partidos brasileiros, governo Lula, bolsonarismo. Basta ver assim, esse presidente do Banco Regional de Brasília. Falou ele hoje. relações super próximas com o senhor Flávio. Me mandem a Bolsonaro. minutagem. Foi durante ali a presidência dele que aquele empréstimo esquisitíssimo foi obtido por Flávio para comprar aquela mansão esquisitíssima também, né, que ele não teria condições normais de pagar. Então, quando a gente olha todas essas coisas, quando essas coisas se avolumam, se o Vorcaro delatar normalmente, se a Polícia Federal fizer o trabalho de coletar as informações, e se essa delação for homologada, cai o Brasil. Cai o Brasil. Agora, há um trabalho, e você está acompanhando, de calar o Vorcaro. A PGR está, né, as notícias dão conta que a PGR está atrasando esse processo, o STF duvido que queira homologar a delação dele. Então, né, vamos ver o que vem aí, assim. O que a gente está assistindo é uma coisa muito, muito triste da nossa democracia. A gente viu agora a perseguição ao Alessandro Vieira que está acontecendo, as declarações recentes do Gilmar Mendes. A gente falar que o judiciário está se comportando de maneira natural é um absurdo. Né? Então, é um momento muito, muito grave. Ampliando e aprofundando um pouco mais isso, eu fiquei realmente assustado com a reação de integrantes. Cara, tô rindo demais disso, de certezinha. Que filho da puta esse Arthur, velho. Me mandem a minutagem aí que eu vou reagir depois. De ministros do Supremo, sobretudo Gilmar Mendes, também o ministro Dias Toffoli, ao verem o nome deles colocado num pedido de indiciamento num relatório da CPMI. E parece que a reação forte pode inclusive impactar na possível candidatura do senador Alessandro Vieira. Você, como hoje um player, como se chama, um player da política, você entende, eu estou entendendo assim, você entende que a isonomia, a autonomia entre os poderes está cada vez mais arranhada, um está querendo invadir o outro e tentando pressionar o outro lado a se render a possíveis atuações do judiciário contra o legislativo, também o executivo. Como é que você está enxergando isso, Renan? Eu acho que, por conta do conflito que o STF teve com o Bolsonaro, ali entre 19, 20, 21, 22, e dos recursos que o Bolsonaro deu, o judiciário ficou hiperpoderoso. Isso não é uma fala minha, tá? Eu sou um presidente de partido agora, mas agora eu vou usar as palavras do meu colega presidente de partido, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Valdemar da Costa disse que o Bolsonaro dava umas broncas, gritava, ô Alexandre, isso, aí depois ele recuava para tudo que o Alexandre queria. Essa foi a tônica do enfrentamento dele com os Bolsonaro. O Bolsonaro recuava tanto que o STF foi avançando em tudo. Nomeação do PGR anti-Lava Jato, 2 ministros do STF que em momentos importantes votaram ao lado dos interesses do STF, fim da Lava Toga, fim da... Eu acho que tinha que colocar o livro amarelo nessa daqui, ó. Né? Só tem um livro aqui, põe o livro amarelo aqui. Atrás do Renan não aparece. Ou seja, retirar o COAF na época que estava com o Moro, o COAF, as informações do COAF foram parar todas com o Dias Toffoli. Então, quando a gente olha todo aquele processo somado, aquela crise toda na pandemia e o hiperempoderamento do inquérito do Alexandre de Moraes, a gente pode dizer que o STF virou um superpoder. Ele está acima dos demais poderes, e os demais poderes, tanto o poder executivo hoje com o Lula, quanto com o poder legislativo, com toda essa massa de políticos do centrão, ninguém tem condições cognitivas ou morais de enfrentar o STF. O que é cognitivo? Eles não são muito inteligentes, não. A turma do STF é mais esperta, mais lida, sabe jogar melhor o jogo. E morais, porque eles estão envolvidos nos mesmos escândalos que o próprio STF. Né? Alguém vai dizer que os senadores brasileiros têm, vamos dizer, estofo moral para enfrentar uma briga com o STF? Infelizmente não. A gente gostaria que tivesse, porque essa briga precisa andar. A gente precisa, claramente, a gente precisa impeachment o ministro Alexandre de Moraes, que está, obviamente, encalacrado nesse escândalo todo. Boa. O Dias Toffoli também está encalacrado. Então, e aí? O Senado tem condição? Por que não falam nada? Boa parte dos senadores estão querendo concorrer à reeleição. Por que eles já não andam com essas coisas agora? Então, eu acho um momento muito ruim, um momento de muita fragilidade, e eu não sei, de maneira clara, se as pesquisas continuarem como elas estão, né, com o Lula e o Flávio primeiro, não apenas eu não acho que haverá mudança, eu tenho certeza que as coisas continuam como estão, e o Brasil vai se rumando para se tornar um regime estranho, né, um regime semi-democrático, com uma oligarquia muito corrupta administrando a gente. Se confirmando essas pesquisas e Renan Santos não chegar ao segundo turno, for Lula e Flávio Bolsonaro ou qualquer outros concorrentes, Renan e o Partido Missão vão anunciar apoio a algum dos dois? Flávio Bolsonaro é um candidato passível de receber o apoio de Missão ou vocês iriam se isentar de participar no segundo turno? Não existe essa possibilidade, meu amigo. Não, eu não imagino nenhum cenário que eu não estou muito... Eu não vou nem trabalhar com essa hipótese. Até porque, imagina, o pessoal que está nos assistindo aí, imagina que soldado ruim eu seria... Não, olha só, já estou pensando no segundo turno.
tem isso não. Deixa essa atividade aí pro Caiado. Eu vou trabalhar apenas para ir pro segundo turno e lá eu vou derrotar seja o Lula, seja o Flávio. Até porque aí no Nordeste, quando eu rodo, eu arranco voto no Lula. Boa parte da juventude aí, na última eleição, votou no Lula e agora tá buscando as nossas ideias. Então, não sei se nem o Lula nem o Flávio tem vaga garantida no segundo turno. E mais, coloca um outro ponto. Se o Lula perceber que não tem condição de vencer, ele não será candidato, aí lança Camilo ou lança Haddad. E aí tá totalmente aberto o jogo. Totalmente vai para todo mundo. Tá? Estamos ao vivo? Senhor. Com Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo partido Missão. Já estou convidando você, quando vier a Salvador, quando vier a Bahia, a gente gravar aqui na TV Aratu e também fazer o programa aqui na rádio, no estúdio. Vai ser muito bom conversar com você pessoalmente. Agora, antes de encerrar e já agradecendo o seu tempo, eu quero conversar rapidamente com o presidente do partido. Obrigado, com o pessoal. Peguei a minutagem aqui, eu Porque reajo nessa em janela seguida. partidária, eu, aqui na Bahia, e olhando também algumas movimentações nacionais, eu estou vendo, Renan, que ser presidente do partido está mais ou menos assim como ser diretor de futebol de clube grande, com orçamento grande, fazendo contratação de influenciador, fazendo literalmente contratação, porque faz uma série de promessas, uma série de atividades para atrair o político ou o novo político. O presidente do partido Missão, Renan Santos, está preocupado com a cláusula de barreira, porque vocês têm, além da missão normal que está no nome, vocês têm uma missão de eleger deputados federais, de tentar eleger o máximo de uma bancada para o partido crescer e se viabilizar e ficar mais forte. Como está sendo essa composição aí, Renan, e como está sendo aqui na Bahia montar o partido? Bom, a pesquisa Atlas mostrou que o partido Missão, na preferência do eleitorado, ele já está com 5 ponto alguma coisa, e vamos buscar o PSOL já para subir para terceiro, né? Ou seja, o partido com nem 6 meses de idade, ele já tem uma grande preferência junto ao eleitorado, e quando a gente pesquisa entre os mais jovens, ali, de acordo com a Atlas, tá melhor ainda, né? A coisa passa dos 20%. Onde eu quero chegar com isso, que é bem importante? É um partido que ele se firma como um projeto de Brasil e como uma iniciativa majoritária. Sendo uma iniciativa majoritária, ele tem que se valer das suas ideias, dos seus candidatos. E nesse sentido, eu não vou ficar desesperado em passar a cláusula de barreira, porque isso iria destruir a própria ideia do partido, e aí o partido, como projeto, morre. O que eu quero dizer, para traduzir para quem está nos ouvindo, a pessoa, o dirigente partidário comum, ele vai chamar o maior número possível de influencers bizarros, Isso. de caras do Centrão, caras Tenho que falado grana, bastante e disso. vão ficar fazendo propostas e entregam os diretórios estaduais para essas figuras ficam no diretório estadual e prometem eleição federal e estadual, isso ajuda na conta do partido. Nós não fizemos isso. Então, se eu fosse falar assim, minha preocupação como dirigente no sentido de passar a cláusula de barreira, qual foi? Ter os melhores candidatos alinhados com o que a gente pensa. Absolutamente nenhum candidato nosso vai fazer campanha para algum outro candidato a presidente ou vai defender uma ideia que não seja uma ideia nossa. Essa pessoa, no meio da campanha, se ela fizer isso, ela vai ser reprimida dentro do projeto. O projeto é muito claro, é um projeto de um partido político alinhado, como acontece em qualquer democracia séria no mundo. Nós só vale a pena passar a cláusula de barreira se o nosso projeto passar a cláusula de barreira. Se eu precisar virar outro projeto para passar da cláusula de barreira, significa que o meu projeto é ruim, portanto que ele não tem espaço na sociedade civil. Então eu vou testar o meu projeto. E aí eu fico minha crítica, não só os partidos do centro que não tem nenhum significado e só querem passar a cláusula de barreira porque sim, né? Ou até, por exemplo, o Partido Novo que surgiu de uma ideia legal, bacana no início, e que hoje ele é um puxadinho do bolsonarismo só para tentar passar a cláusula de barreira, que é um negócio meio desonesto. É A isso. gente está conversando com o Renan Santos, agradecendo aos milhares de youtubers, os milhares de fãs aqui de Renan Santos que estão acompanhando também pela internet, nóis. pelo YouTube. Renan, você já, pela grande visibilidade que o partido... Cara, todo lugar que chama o Renan fica impressionado com a rapaziada que vai lá assistir. E, cara, é curioso isso, né? Porque, assim, existem bolsonaristas de milhões de seguidores, sei lá, 5, 7 milhões, sabe? No Instagram. E os caras vão fazer uma live e não leva ninguém. Não leva ninguém. Quando fui com o Renan no Vilela, a gente teve, cara, mais audiência do que o Flávio Bolsonaro. Tipo, sabe, cadê a militância dessas pessoas? Eu lembro antes o Bolsonaro ia nas coisas, bombava. Por que isso não acompanha os restos? Ou seja, são pessoas que eles não têm apoiadores. Eles têm apoiadores por causa do puxa-saquismo ao Jair Bolsonaro e só. e que sua pré-campanha estão tendo, você já deve ter recebido algum convite, alguma conversa aqui da Bahia, de qualquer um dos candidatos, para um apoio, para chegar junto, digamos assim, para colar com algum candidato aqui na Bahia. Já teve isso e quem foi, Renan Santos? Já teve umas conversinhas assim, mas eu não tô levando muito à frente, porque eu não acredito nesse jogo. Se eu precisar fazer esse jogo, quer dizer que meu projeto é ruim. O que eu quero dizer, não é que eu sou marrento, de maneira alguma, eu sou uma pessoa super leve no trato. A fama de Renan, brabão, doidão, é mais uma fama do que uma condução. Eu sou uma pessoa simples e confiável no trato. Vou responder os live eu pics quero já, defender a rapaziada. positiva nas Acabando esse eleições. react Eu quero aqui. ganhar a eleição pra presidente, eu quero fazer bancada dos estados, eu quero eleger governadores.
E meu papel aí na Bahia será determinado pelo tamanho da minha mensagem na Bahia. Então antes da Bahia eu vou chegar, vou fazer igual eu fiz no Maranhão, eu vou rodar a Bahia inteira e eu vou bater em quem precisar bater e vou elogiar quem precisar elogiar. Se tiver uma boa iniciativa numa cidade no interior da Bahia de um prefeito que, sei lá, é do PSD, por mais que o PSD não vai estar comigo em nenhum momento, eu vou elogiar. E se eu precisar bater num cara do PSD, do PT, eu vou bater. E vai ser a mesma lógica, porque o que importa é tratar dos problemas baianos dentro da lógica do sistema de valores nosso. E dentro do sistema de valores, aí a gente vai estabelecer uma régua não só moral, mas uma régua valorativa. E aí isso vai ajudar o eleitor a pensar como a gente, e pensando como a gente, naturalmente ele vai ver a gente como uma alternativa. E aí depois eu converso, porque eu acho que o mais importante é o seguinte, como o meu projeto é melhor, eu quero ver, antes de tudo, candidatos a governo ou endossando minhas propostas, falar, o Renan tem uma proposta muito boa e quero endossar. Eu gostaria de ver isso primeiro, da parte deles. O pessoal do Maranhão duvidava, né? Achava, esse cara é só um doido. Aí o doido foi lá, foi um rebuliço. Hoje tá o tal do Braide, o prefeito de São Luís, desesperado, explicando que ele não deixou o bairro sujo, não sei o que. É isso.